Rapidamente, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero ler um verso para justificar, para você entender esse trabalho que Deus faz. Eu sempre digo para vocês, se você é novo, tem muita gente nova no nosso meio, famílias. Seja uma pessoa paciente, porque Deus ele está se revelando a você. E Ele vai se revelando ao longo do tempo. Então Ele está fazendo uma boa obra. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar a igreja. Mas não foge não. Né? Muitas vezes Ele vem lá com um martelete, para tirar umas coisas da gente. Né? Vem com a lixa e muitas coisas, porque Ele está te preparando. Seja sábio. No teu coração tem algo que te puxa para ficar com Ele, para andar com Ele. Mas deixa Ele trabalhar na tua vida, é assim mesmo. Quero te dizer, você e eu, nós não estamos bem assim do jeito que a gente acha que está. Então Deus, através do poder da sua palavra, da sua presença, Ele vai se tornando cada vez mais consciente em você e a transformação vai sendo operada. Então Paulo fala de uma condição natural aqui para explicar o mundo do espírito. A nossa escola tem esse registro, né, que a gente põe uma frase, que é a escola cristã de maturidade. De nada adianta nós estarmos sobre a face da terra, se não for para sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Deus. Porque os propósitos são para frente, gente, são eternos. O que Deus faz na tua vida não tem a ver com esse mundo aqui, tem a ver com a eternidade. Então, eternidade, eu quero te falar, pastor, eu nem sei o que é isso. Pois é, mas creia que é assim. Ele está te preparando. Né? A minha, você, a sua igreja, a noiva, a igreja está sendo preparada. Justamente para os princípios eternos, propósitos dele. Perdão. Então, no verso número 11 de 1 Coríntios 13, está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino. Cadê a Bíblia de papel, as canetinhas aí? Maravilha. Então vamos lá. Falava como menino. Obviamente eu sentia como menino. Agora olha que detalhe interessante. Eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que acontece? Eu desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Porque a sua maneira de pensar mudou. Porque agora você, ele está falando, agora eu sou uma pessoa adulta, os meus pensamentos não são mais os pensamentos de criança. No mundo do espírito é a mesma coisa, gente, como um ser espiritual vivo, eu preciso ser revestido de uma mentalidade, que é a mentalidade do reino, é a mentalidade do meu Pai Celestial, de quem Ele é, do seu caráter e tudo que Ele escreveu para que eu tenha essa mentalidade. Isso é um processo de crescimento. Em Efésios, capítulo 4, fala que nós devemos crescer. Ele deu os dons ministeriais para edificar a igreja para o crescimento. Crescimento de quê, pastor? Do seu ser espiritual, de mais entendimento, ser mais revestido de verdade. Aonde tem mais verdades instaladas na tua vida, as trevas não prevalecem. Porque a luz chegou. Então, quando há ignorância da nossa parte a respeito do reino e da pessoa de Deus, o inferno ele prevalece. Eu não sei, então agora ele me engana. Então, nós estamos vivendo dias de muito engano, de muitas situações que têm sido vinculadas e faladas a respeito de Deus que não são verdadeiras. Você sabe discernir o que é verdadeiro e o que não é a respeito de Deus? Eu quero te falar. Se você não tem conhecimento de verdades reveladas e não cresce, você tem uma baita de uma oportunidade, e eu também, de nós sermos enganados. Diga assim comigo, estou fora. Ah, então corre atrás de aprender. Corre atrás de botar para dentro, entende, gente? Então, todos os anos, a Escola Atos está aqui como fundamento desse ministério, para fazer com que você cresça. Te empurre para você entrar numa janela de conhecimento que você não tinha antes. Mas isso aí vai crescer na tua vida e isso no futuro é segurança para você. Nós estamos vivendo dias onde as portas do engano estão se multiplicando e pessoas estão sendo enganadas.
Mas você vai me falar, pastor, mas a pessoa é crente há 20 anos. Pois é, ela é só crente, evangélica e há 20 anos. E isso aí dá camisa para alguém? Pastor, mas eu estou me garantindo na igreja que eu estou. Não, senhor, você tem que se garantir na palavra, na presença de Deus. Eu venho falando sobre buscar o lugar secreto, gente. Esse lugar é super importante, onde Deus se revelará a você. Ele vai impregnar você dele de tal maneira de entendimento, de conhecimento a respeito dele, que dificilmente o inferno irá te enganar. Diga aleluia. Você anda, e esse é um lugar importante, que te põe numa posição de você caminhar com ele. É nesse lugar que há uma troca tremenda. Você vai crescendo. Ontem eu estava conversando, fui tomar um café com uma pessoa, eu e o pastor Luiz, a gente estava nessa programação de coração já há muito tempo. E foi muito legal, e conversando com essa pessoa, ela estava me contando a dificuldade dela em algumas áreas. Eu falei assim para ela, olha só, não tenta mudar a você mesmo. Pode parar de tentar. Mas se você for para a presença dele, de coração aberto, e você se entregar a ele, você será transformado. Porque é ele quem te transforma. Não sou eu quem mudo. Eu tomo a decisão de andar na presença dele. Olha aí, Abraão, anda na minha presença. Eu nem terminei, hoje eu tenho que fazer experimento de Atos, mas eu vou voltar a falar o que eu... Meu Deus do céu. Eu preciso fazer reunião todo dia de manhã aí, aleluia. Então, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra ali perfeito não é ser perfeito de atitudes, comportamentos. Ali tem umas coisas que são muito preciosas que eu vou compartilhar ainda com vocês. Mas Deus chamou, já falou para ele, eu te chamei para você andar comigo. Porque Deus é responsável, Ele mesmo, quando tem um coração próprio da nossa parte, nos transformar, igreja. O fruto do Espírito vai começar a crescer na tua vida. Você será uma pessoa diferente. Amém? Aí eu estava falando sobre isso. E muitas vezes a gente está tentando mudar nós mesmos, eu não consigo, eu sou isso, aquilo, outro e tal. Você tem que ir para a presença dEle. Tá certo? Vou depois voltar. Mas então, a escola ela tem essa finalidade, e ela tem esse propósito do céu, de abrir uma porta de conhecimento de verdades que vai te construir. Que se a verdade que eu ouço não está construindo o meu interior, tem alguma coisa errada. Eu apenas estou ouvindo verdades que não vão fazer a menor diferença na minha vida. Você está dormindo, diga aleluia. Não, pastor, eu tenho ouvido muito, mas ouvir não faz a menor diferença. Se não tiver a intenção e o propósito prático de colocar para valer, de colocar em prática, a verdade não será construída. Jesus falou muito bem da diferença de duas pessoas que construíram a sua casa, uma sobre a areia, outra sobre a rocha. A grande diferença dessa construção é justamente a prática daquilo que ouviram, porque ambas ouviram, mas só uma praticou. Então, verdades espirituais não crescerão na minha vida e nem na sua, se não forem praticadas. E com certeza, você vai praticar a verdade, a tua carne não vai gostar. Tem que matar ela todo dia. Mas é assim que nós somos construídos. Tá certo? Então, hoje, de maneira rápida, dentro do conteúdo que eu dou aula aí, são vários professores, né? Vem para cá, se inscreve, vai ser bênção. Essa pessoa que a gente estava tomando café vai fazer escola Atos. Falei, cara, que você vai entrar por uma janela, que você vai ficar doido. A palavra vai te lavar de cima a baixo. E sobre fundamentos da fé, a gente dá 2 semestres colocando essa base. Muitas pessoas dizem que tem fé, mas elas não sabem nada sobre fé. Nada. O que é a verdadeira fé? Qual é a posição delas? E eu quero falar hoje sobre esse conteúdo aqui, ó. A maior parte de vocês já estão fundamentados na fé, alguns em graus mais, outros menos,
mas a maior parte de vocês, ou aqueles que nos assistem, já receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E agora essa plataforma aí, a gente precisa cuidar muito bem dela. E eu quero falar isso nessa manhã sobre a importância de fortalecer a nossa crença. Ok? Fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa crença. Falo para você nessa manhã que o ato de alimentar a nossa fé está ligado à necessidade de sustentá-la dia após dia. Da mesma maneira que eu estou de pé, porque dia após dia eu vou me alimentando fisicamente para que eu tenha força física para ir até o final. Espiritualmente é a mesma coisa. Você que é aqui da Academia da Fé, ou vocês que nos assistem, eu quero te falar, você não será sustentado na fé aparecendo aqui uma vez ou outra no domingo. Não fica chateado comigo, não. Estou falando a verdade. Ok? No domingo eu vou na igreja. Aí a semana inteira faz de tudo, menos se fortalecer na fé. Manter esse contato de maneira contínua. Porque é no dia do combate que você vai ver se você está fortalecido ou não. No dia que a jurupoca pia, ok? É que nós vamos ver o que eu tenho de sustento. E Paulo disse que o dia mau sempre chega. Ou um momento, uma situação acontece. De onde é que eu vou tirar forças para resistir? Isso está lá em Efésios 6,13. No dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Uau, gente, isso aí não será uma pessoa que simplesmente, não, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, entreguei minha vida, eu vou à igreja, de vez em quando, esse mês não fui muito não, que eu estou meio cansado e tal. Você não faz ideia do número de cristãos que está vivendo assim. Esse número de cristãos que estão vivendo assim vão ser derrotados. Porque o mundo que nós estamos vivendo, gente, está implacável. O terror das trevas está tão violento, não vai sustentar a fé. É bom que o anjo hoje anotou a mensagem que eu estou pregando. Para mim e para você. Eu não estou falando para você, estou falando para mim também. Eu também preciso sustentar a minha fé. Mas tem algo que eu e você precisamos. A nossa fé, ela precisa. Diga, precisa. Tá, então no opcional não. Ok? Ser alimentada de maneira contínua para que ela te sustente. Quando você precisar e eu também. Quando a pessoa deixa de se alimentar espiritualmente de verdade, fazer essas disciplinas práticas, é aqui uma delas que depois eu vou voltar a falar um pouquinho, um domingo pela manhã, de estar na presença de Deus, de ler a sua palavra com a ação do coração aberto e o Espírito Santo. Quando nós deixamos, ela entra num processo de perda de certeza, porque veja gente, se existe alguma certeza, é só essa, Jesus, o Rei da Glória. Ele é uma pessoa, essa pessoa é verdade, é a verdade. Se a verdade se instala em você, já instalou a certeza. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. E o ouvir quem? Ele é a palavra viva. E fé é a certeza, então no momento em que eu vou a Ele, no momento em que eu leio, tudo isso combina para fortalecer a tua certeza a respeito de Deus na tua vida. E principalmente nos momentos que nós vamos precisar de fazer o combate. Paulo disse assim, é o combate da fé, o bom combate. Então eu vou trocar em miúdos. É o bom combate da certeza. O inferno quer roubar a certeza que você tem em Deus. Ele quer roubar as promessas de Deus. Ele quer roubar a tua identidade em Cristo Jesus. A tua herança, quem você é.
Ele quer roubar o propósito de Deus, que é você sobre a face da terra. Ele vai fazer de tudo para te enganar, para falar tudo que é mentira a respeito da sua vida, para que você não creia, te afaste da certeza do que é a verdade em você. Eu posso enfrentar um baita de um problema, mas eu não sou um derrotado. A minha natureza do céu, eu estou em Cristo Jesus. É apenas um problema sobre a face da terra. Mas você devia ficar animado, não está não, né? Mas isso todo dia ele fica vinculando. Ele vai declarar que você é uma pessoa péssima. Ele vai pegar você e vai te botar no bagaço. Te desvaloriza de cima a baixo. Aí eu leio a palavra, um Deus maravilhoso vai para a cruz e morre no meu lugar. Isso é mais do que evidente do que Ele nos ama e nos valorizou. Morreu por mim. Você devia sair daqui hoje soltando rojão. Mas isso que eu acabei de falar, precisa de tempo suficiente para você meditar na presença dEle e isso crescer em você. Ao ponto de ocupar o espaço do teu pensamento. Aí o inferno não tem. Ele vai bater numa placa de ferro. Não tem como. Porque você está fortalecido com as verdades do reino. Alguém está entendendo? 1 Tessalonicenses, a preocupação do apóstolo Paulo, que fez as suas viagens missionárias, ele ia passando de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus, proclamando a verdade, e ele fala assim, 1 Tessalonicenses 3:2, eu vou mandar Timóteo aí, hein, rapaziada, nosso irmão, companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitar vocês para... Momento, Paulo já havia estabelecido uma igreja em Tessalônica. Aliás, uma das melhores igrejas daquela região. Ele só mandou para saber como é que vocês estão. Eu quero ajudar, eu quero fortalecer a fé e animar vocês. Esse é o trabalho de Deus na nossa vida também. Eu tenho que entender isso. Mas eu quero te falar que Deus fará tudo isso em mim e você com a nossa colaboração. E olha, o próximo verso. Para que vocês não ficassem. Para que vocês não ficassem acovardados. Com todas as aflições que estavam sofrendo. Até parece. Nós continuamos no mesmo, gente. Não tem um aqui que não passa por uma aflição, uma tribulação, uma luta, alguma situação que é desconfortável, pastor, esse negócio fica aqui e tal. É assim mesmo aí, ó. Para que a gente não fique o quê? Acovardado. Para que a gente não fique aterrorizado, que hoje está acontecendo isso. Amedrontados, paralisados pelas trevas. Não. Paulo mandou ver. Muito lindo. Olha o verso número 10. Porque noite e dia nós oramos continuamente por vocês, rogando a Deus que nos permita vê-los novamente, a fim de suprir quaisquer pequenas falhas que porventura ainda vocês tenham na fé. Uhul! Aleluia! Está dando para entender, gente? Por que é que o apóstolo Paulo tinha interesse em fortalecer a fé das pessoas? A resposta clara, para que não abandonassem a fé nos dias de provas e tribulações. Você não faz ideia do número de pessoas que já estão abandonando a fé, por várias portas de engano. Principalmente a porta grande, bem grande do engano, decepção na igreja. Não está se dando bem com alguém ou com um pastor da igreja, alguma coisa aconteceu, e pode ter acontecido mesmo, mas não sabe perdoar, não sabe olhar para Jesus, e sai da presença de Deus e começa a abandonar a fé, porque está cheio de justificativa, que fizeram isso, fizeram aquilo outro e tal, eu não tenho culpa, os outros é que têm.
Olha aí, hein? Pastor Hélio, estou prestando atenção. Assim, ó. Assim. Vivendo uma plataforma que criou de uma fé que só Ele é perfeito. Todo mundo não serve. Pastor, então, tudo safado. Ok? A plataforma de uma mentalidade do engano, das trevas. E as pessoas estão abandonando a sua fé. Elas não leem o suficiente para entender que nós somos pessoas falhas, nós erramos. E que nós tratamos assim, você me perdoa? Perdoa. E aí libera perdão, e perdoa, abraça e tal. É assim que nós vivemos. Se os casais não viverem assim, não vão ficar juntos. Verdades tão simples, gente, tão poderosas. Mas a pessoa tem que montar uma justificativa de plataforma, aí acaba fazendo exatamente isso que o inferno quer, é que eu e você abandone a nossa fé. E eu tenho razão, pastor. Por que eu abandonei? Porque o diácono fez isso comigo. O problema é o diácono, é sempre o diácono. Olha aí, Teixeira, já foi diácono, hein? E tal. O problema foi o pastor, o problema... Alguém tem que ser culpado. Ela não. Não, ela não. Quem está dormindo, diga jamais. Peguei? Peguei? Ontem eu estava conversando com o pastor Luiz também, a gente foi almoçar. A gente estava falando, gente, olhem para mim, deixa eu te falar, se você não viver, me incluo, somos nós. Se nós não vivermos uma jornada de nos humilharmos, não vamos completar essa carreira. Está disposto a se humilhar? Esse amém. Quero ver na hora da jurupoca piana ali. Está disposto a passar debaixo da porta? Ser humilhado por pessoas? Não vai completar. Porque o espírito do reino é humildade. Jesus falou duas coisas a respeito dele. Sou manso e humilde de coração. Matou a pau o inferno. São os dois mísseis que acabam com o inferno. Não tem como. Porque a plataforma do reino de Deus é diferente do sistema do mundo. Daí então essa porta do abandono da fé, está escrito, e quando Jesus voltaria antes, a apostasia seria uma realidade, é o que está acontecendo. Então, a maioria dos cristãos, dos crentes, possui uma convicção ou fé que na prática, a maioria, eu vou repetir essa palavra, a maioria. Gente, nós temos que nos qualificar para não estar na maioria. Estreita a porta, o caminho é estreito, a porta é estreita e poucos. Larga é a porta e largo é o caminho que conduz para a perdição e muitos. Uau! O que é isso? Somos nós que vamos nos posicionar. Então, é uma convicção, na prática, não é suficiente forte para sustentá-lo em tempos difíceis. Eu queria que você guardasse essa frase. E depois não diz que o problema e a culpa é de fulano de tal, ou da igreja, ou do pastor. É responsabilidade nossa criar um ambiente na presença dele de fortalecimento contínuo. Aí a gente vem à igreja, participa do Conexão, que é maravilhoso, temos que continuar assim mesmo. Aí a gente vem domingo, se tiver umas conferências, e vai ter esse ano, a gente, eu estou lá, eu tenho fome e tal, quero mais. Essa é a nossa jornada. Não tem como aliviar. É sexta marcha até o final. Então eu preciso, uma vez que eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso gastar tempo fortalecendo a minha fé.
Certa ocasião, os discípulos, eles regulamentaram algumas coisas que precisava falar para toda a igreja, que ia crescendo. Então mandaram alguns apóstolos, até o apóstolo Paulo, Barnabé e outros homens, e a galera saiu para falar várias coisas. Eu peguei alguns versos só para você ter uma ideia. Atos capítulo 14, verso 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para onde eles já tinham pregado, para Listra, Icônio, Antioquia. E veja o próximo verso. Fortalecendo, em algumas versões está confirmando, mas é a mesma palavra no original. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando, falando, galera, presta atenção, permanece firme na fé. Isso envolve tempo e duração. A nossa carreira não terminou ainda, mostrando que através, já vem essa palavra de novo, hein? De muitas tribulações, nos importa onde? Já está escrito, não é? Olha o verso 41 do capítulo 15. Passou então pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. A palavra confirmar ali é fortalecer. Então ele estava fortalecendo as igrejas na fé, na sua crença, para que elas não abandonem em tempo de luta, de tribulação. Olha aí, Atos 18, 23. E viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, confirmando todos os discípulos, ou seja, fortalecendo a fé dos discípulos. Pastor, mas eu creio em Jesus. É pouco, vamos embora fortalecer isso de maneira contínua e manter vivo. Alguém está entendendo? Ah, que planta linda, ela está linda hoje. Se você deixar de cuidar, amanhã ela morre. Eu me lembro na minha casa, quando eu era garoto, morei um tempo com meus avós. E a minha avó, não sei se hoje é a planta da época, mas naquela época minha avó tinha uns vasos de samambaia, meu amigo. E muitas vezes a gente era garoto, os vasos são assim, a gente passava para pegar assim e dava, rapaz, já gritava, já tira a mão! Samambaias da vovó. Coisa mais linda. Mas ela, cara, tirava aquele negócio toda semana, metia lá uns negócios que eu nem sabia o que era. Aí dava umas borrifadas, e botava um pouquinho no sol, depois botava lá, estava lindo. Por quê? Um cuidado estava sendo feito de maneira contínua. Mas, pastor Hélio, hoje eu não tive tempo mesmo. Desde manhã, levei meu cachorro para o veterinário, o gato. Levei o gato para o veterinário. Aí, levei a criança, aí chama na escola. Hoje não... Ok, gente, calma. Calma. Eu estou te falando de um hábito, você fazer uma continuidade, uma consciência de que eu e você precisamos fortalecer individualmente a nossa crença. O que eu vou fazer para isso? Tem que acordar mais cedo? Eu vou à igreja quinta-feira, mas a gente não quer. Eu vou domingo, não, só vou dia de Santa Feia. É Santa Feia. Uma vez eu ouvi uma estatística lá nos Estados Unidos, de que um membro da igreja lá, de uma determinada área, eles fizeram uma estatística onde a pessoa se considerava membro efetivo da igreja, participante, indo 2 vezes só na igreja por mês. Está bem mal e não sabe, está morto e não sabe. Tem que enterrar todo mundo. Você está entendendo, né? Está feliz nessa manhã ou não? Aham. Então tá bom. Agora veja, mais outra passagem aí? Não. Um dos maiores problemas, e é isso que eu estou reforçando aqui nessa manhã, maiores problemas de uma boa parte da igreja é o abandono da fé durante a prova. Por que ela abandona? Porque ela não tem resistência. Ela não está fortalecida para resistir. Resistir ao diabo e ele? A gente quer isso em 30 segundos. Resolve aí, Jesus. Foi embora. E se essa resistência requerer de você e de mim 1 ano?
vou procurar uma igreja mais poderosa. E se você tiver que passar num tempo de tribulação 2, 3 anos? Davi passou 10 anos foragido da polícia. José passou mais ou menos de 10 a 12 anos na gaiola. Eu preciso fortalecer minha fé. E os dias que nós estamos vivendo são esses mesmo que vocês estão vendo por aí. É melhor nem ficar olhando muito, é melhor olhar para cá. São intensos, porque está cumprindo o fim dos tempos. Venha para cá quinta-feira. Daí a gente entende, olha, resista, permanecendo firme na fé. Eu estou te falando, você só pode resistir se a tua fé estiver fortalecida. Porque fé é uma força que te põe de pé. A certeza de quem Deus é no teu coração te põe de pé, é uma força. Não está escrito lute com o diabo, mas está escrito resista a ele. Com o quê? Com fortalecimento da minha crença, da minha certeza, de maneira contínua. Eu tenho certeza hoje, tenho que manter amanhã, no dia seguinte, eu vou resistindo e ele vai fugir. Que alguém diga glória. É assim mesmo. Eu não sabia, pastor, que eu tinha que lutar nesse conteúdo aí, que a minha luta é fé, não é uma luta contra o diabo. Sim, então eu preciso permanecer firme. Quanto tempo? Não sei. Fica firme, você verá a manifestação de Deus. Deus chegará no momento dele, não no meu. Mas não é gostoso o tempo que eu estou vivendo. Ele não está perguntando se é gostoso. Ele mandou, Elinho, permanece firme. Ai, ai, ai. É bom demais. Permanece firme. Agora veja, gente, o Espírito Santo falando para nós, olha, você não é o único que está sendo atribulado. Fala para o teu irmão, não, você não é o único, não. Mas todo momento a minha tribulação, a minha mulher. Opa, que é isso, rapaz? Não fala isso não. Como assim? Bom, resiste. Permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, ó do lado aí, ó, a irmãzinha, ó o irmão aí. Tem todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o diabo só fala para você, só você tem problema. Ninguém mais, aí está todo mundo feliz, a risadinha de todo mundo, olha lá. Vai. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo vai falando a gente. E a gente vai entendendo que o que o inferno fala é completamente contrário ao que está escrito. Todos, e são dele, estão passando por tempos tribulacionais. Porque tem um propósito também na tribulação. Se você ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, a tribulação te faz ser uma pessoa perseverante, cara. Ele está te fortalecendo mais e mais. Está te moldando, transformando. Olha o verso 10, que coisa linda. Está tudo na Bíblia. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou vocês à sua eterna glória, depois de eu e você termos sofrido um pouquinho, Ele mesmo, Jesus, há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O Lucas estava pregando aqui quinta, eu mostrei para desde o meio do verso que ele estava lendo, que a nossa leve, isso está em 2 Coríntios 4:17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque nós estamos sendo preparados para a eternidade. Pastor, quando é que vai acabar isso? Quando terminar. Só acaba quando termina, já dizia o Chacrinha. Só acaba quando termina. Aqui. Para que eu e você estejamos preparados para a eternidade. Alguém está entendendo isso, gente? Olha que coisa tremenda sobre isso. Eu estava lendo Apocalipse capítulo 7.
Deixa eu ler isso aqui para te mostrar algo interessante. Apocalipse capítulo 7, aleluia! Quando João ele tem a visão dos glorificados, aqueles de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do Cordeiro, verso número 9, todo mundo vestido de vestiduras brancas, clamando, louvando a Deus, engrandecendo. De repente alguém pergunta para João: quem são esses aí? João: eu estou mais perdido que segue em tiroteio, pode dizer para mim? E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Ei, gente, só um instantinho, olhem para mim. Isso aqui não está sendo declarado. Esses são que foram deixados para trás. Pastor, não vai ter uma segunda van? Não tem nada escrito que tem segunda van. Os deixados para trás, que depois vão ver que precisam de Jesus. É só ler a Bíblia, gente. Vou repetir de novo, é só ler a Bíblia. Tem que ler. Ler e crer no que está escrito. Esses são os que vêm da grande tribulação. Agora o que é legal, que depois eu tinha mostrado para a Deise. Verso 16, jamais, essa galera chegou. Cheguei! Uau! Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas vivas. Não, o melhor agora é o final. E essa parte você tem que grifar também. E Deus lhes enxugará dos olhos o quê? Não tem um que vai chegar que não vai ser enxugado as lágrimas. Porque viver sobre a face da terra é punk. Mas não significa que eu não tenha resistência espiritual para suportar. Mas Ele vai enxugar tuas lágrimas. Principalmente nessa época aí, ó. Uau! Precisa resistir. Quer completar uma carreira sem gastar tempo para fortalecer a sua fé? Não vai completar. Que bom que eu estou dando essa declaração, o mundo do Espírito está aberto, e é responsabilidade nossa. É óbvio que é responsabilidade encorajar-nos uns aos outros. Mas eu tenho que ter consciência do meu posicionamento, da minha jornada. Não é tanto uma questão de ter fé, é uma questão de abandonar o que você já tem. Por que eu estou abandonando? Porque Ele está retirando a certeza que eu tenho em Deus. De que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, que Ele me assiste, Ele cuida de mim. Não está dando para entender, eu estou aqui duvidando, porque está acontecendo isso na minha vida. Como é que isso aqui pode acontecer na minha vida? Pronto. É o inferno já montando algo para te dizer: claro, você é daquele filme, Esqueceram de Mim. E aí o meu pensamento vai trocando pela dúvida. E aquilo que era uma realidade, Deus é bom, não importa. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu estou sendo perseguido, Deus é bom. Mas foi dada autoridade lá ao anticristo para reinar 42 meses e ele vai contra os santos. Deus é bom. Só eu fiquei animado. Prepara para chorar, mas querem chorar, não faz diferença, nem vai dizer que Deus não é bom. Porque está dizendo que Ele já vai enxugar as lágrimas. Se o inferno puder trocar a certeza pela dúvida a respeito de Deus, ele acaba contigo, acaba comigo. Mas, pastor Hélio, eu só quero te falar isso, eu não estou entendendo nada, nem eu. Eu não vou procurar entender. Eu vou olhar para o meu coração, se eu estou andando na presença dEle, e se a jornada do meu coração tem paz, não estou fazendo nada fora da vontade dEle, não quero saber se eu estou entendendo.
eu vou ficar com essa verdade. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. E eu vou entrar por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças a Ele. É uma decisão. Viver uma jornada em meio à tribulação, sendo grato a Deus, é uma decisão, não é um sentimento. Era bom anotar isso. Então Deus já concedeu a vitória, gente. O que o inferno pode fazer contigo? Ele pode assim, quebrar, e quebrando a tua certeza para você abandonar a fé. E nós estamos num lugar perigoso. Mas se eu continuo firme e mantenho na fé, eu pertenço a Jesus. Em Hebreus capítulo 10, eu amo. Já falei do abandonar? Não, abandonar o exercício da fé é o único procedimento que impede de nós vencermos as lutas da vida. É o único. A vitória tem a ver com a certeza. Se a certeza está instalada, então tem vitória. Você entendeu isso que eu falei? Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou pastor, apóstolo, supremo, divino. Ou eu sei a Bíblia inteira. Uma coisa é saber a Bíblia inteira, a outra é ter revelação e praticar aquilo que você recebe de revelação. Então, Hebreus 10, 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Se tiver que ser recompensada depois, agarra. Mas a maior parte delas, a recompensa é aqui. Depois de algum tempo, não sei quanto tempo, mas de algum tempo. Verso 36, Elinho, você precisa perseverar. De modo que quando você tiver feito a vontade de Deus, aí sim, você vai receber o que Ele prometeu. Tudo no controle dEle. Não tem nada comigo. Deu para entender? Por isso que o trabalho da igreja, ela está envolvida nessas 4 áreas aí que eu quero falar com vocês rapidamente. Só vou citá-las e a gente vai terminar aqui. A igreja, ela precisa ter esse coração, onde está lá em Jeremias 3,15, que eu vou dar pastores que apacentem vocês com entendimento, com conhecimento. A liderança que tem o coração de Deus está preocupada em você ser fortalecido. Porque eu não estou lá no dia da tua prova, é você que está no dia da prova. Nem você pode vir para a minha. 4 coisas importantes no trabalho de edificação de igreja. Primeiro, nós precisamos formar a crença, fundamentar as pessoas na verdade da obra da cruz. É isso aí. Então, se eu não sei nada sobre essa verdade, eu só sei que Jesus é bom, que Ele me salvou, então vem para a escola Atos. Mas precisa aprender a tua relação, a tua identidade com Ele. Que plataforma é essa de verdade aí para te fundamentar? Porque é em cima dela que nós ficamos de pé. Eu estou aqui por causa de uma plataforma. Eu estou em pé nela. É uma base. É uma base espiritual que as pessoas precisam construir na sua vida. Formar, diga formar. É responsabilidade. Não, essa parte não precisa falar não. É só formar. Formar, essa parte é responsabilidade da igreja. 2, nós precisamos de contínuo fortalecer a crença do povo de Deus na verdade da obra. Pastor, mas eu já sei, eu fiz a escola Atos há 4 anos atrás. Se eu ficar com apenas a lembrança de que eu já fiz, ou eu já sei, eu vou cair na cilada de não manter tudo aquilo que eu já fiz ou já sei, vivo hoje. Eu já li, daqui a pouco alguém vai dizer assim, por que eu vou ler a Bíblia? Eu já li a Bíblia. Na mão do demo e não sabe. Então, beleza. Por que eu vou comer um filé mignon tão gostoso se eu já comi? Arreda Satanás. Como assim, cara?
Hã? Continuamente você vai lá, corta aquele bifinho. Não é não? Não, ninguém fala assim não, né? Você entende? Espiritualmente é a mesma coisa. Abençoado e sábio é aquele que cuida da certeza a respeito de Deus na sua vida. Esse é um abençoado. Essa é uma pessoa sábia. Muitos já não andam com a gente. Já abandonaram a fé. Começaram bem no caminho, aprendendo sobre as verdades da obra da cruz, mas acharam que sabiam. Já sei, não preciso. Já sei até que o pastor vai falar, ele só fala de fé. Três. Então nós falamos sobre formar, nós falamos sobre fortalecer, e agora, eu preciso encorajar o povo de Deus a viver na prática da crença, da fé, da certeza. Essa é responsabilidade de todo o ministério. Formar, fortalecer e encorajar. E por último, eu preciso também verificar, foi o que o apóstolo Paulo fez. Mandou Timóteo lá para saber, não, deixa eu dar uma olhadinha, para eu saber como é que estão vocês aí. Se vocês continuam fortalecidos na fé, ou se o diabo já deu um rabo de arraia tirando vocês aí. Eu preciso verificar no povo de Deus os sinais de abandono da sua crença. Tem alguns sinais que nós ensinamos na Escola Atos, bem legais, é como se fosse um painel de carro, vai acendendo luz, não tem como a gente não parar para prestar atenção. Que luz é essa? Eu sempre falo para Deise, se aparecer uma luz acendendo, foi uma luzinha que acendeu. É bom dar uma verificada para saber. Uma vez ela me liga, parou. Ali uma luz aqui assim, vermelha, mas descreve aí para mim. Mas não sei, mas olha, ela acendeu. Tira uma foto e me manda. E as pessoas vão convivendo com esses sinais sem saber que são sinais de enfraquecimento da fé. Sem saber que são sinais de que está tão prontinho daqui a pouco a abandonar a fé. Meu Deus, gente. Cara, você entregou tua vida para Jesus? Segura o tranco, meu irmão. Ainda tem anos para frente que não serão fáceis. Não, pastor, mas o senhor está desanimando. Não, eu estou te fortalecendo. Não estou desanimando, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nos fortalecendo na certeza, o que eu vou colocar em prática? A certeza que eu tenho dele. Ele nunca me deixou na mão. Nunca. Todas as vezes que eu me posicionei na certeza do que está escrito, eu fui vencedor. Não sou melhor do que ninguém. É a certeza que me dá vitória. Vamos terminar então, leia 1 João capítulo 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus, você já está qualificado, hein? Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa certeza que precisa ser fortalecida e que precisa ser sustentada até o final. Amém? Quero te ver lá se inscrevendo. Vamos embora, estamos aí. A partir do dia 24, a aula inaugural é comigo mesmo. E vamos continuar toda segunda-feira. Amém? Se você é novo, você que está nos assistindo, nós temos núcleos em outros lugares, nós temos em Caxias, nós temos em Niterói, e agora abrindo o núcleo Recreio dos Bandeirantes. Não sei como, eu vou dar aula aqui, no mesmo dia eu vou para o Recreio. Famoso, vamos clonar o pastor Hélio. Graças a Deus por uma motocicleta que eu vou rápido. Então, gente, final da história, cuida da certeza tua, vai. Paulo já tinha dito, os dias que nós estamos vivendo são maus. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí.